Eu acho que dos assuntos que a gente estuda na criminologia, teoria da pena é o mais complexo, né? O que você tem que ter um pouquinho de atenção, não basta só decorar, é que você tem que entender mesmo, tá? William, já estudou isso aqui, cara? Já viu teoria da pena? Não? Tá. Então, vamos com calma, vamos trabalhar em cima. Quando a gente fala que da criminologia, a criminologia ela é uma ciência que estuda várias coisas, né? Tem vários objetos de análise. E o crime, o criminoso, a vítima, o controle social. E a teoria da pena, a pena é uma das coisas que é estudada pela criminologia, principalmente por conta da preocupação que tem com a ressocialização, com a prevenção do crime. Então, por isso que esse estudo é tão importante, tá? Agora, quando a gente vê aqui, ó, teoria da pena, a gente precisa saber também quando surgiu, como e com quem. Não é quando, como e quando. Eu repeti ali. É com quem. Né? Quando que surgiu? A teoria da pena surgiu em 1777 e com John Hord, e também teve Jeremy Bentham como um dos seus precursores, tá? Penologia significa, ou penalogia, né, significa estudo das penas, o estudo das penas. O que é pena? Se a gente for ver hoje, isso você não precisa anotar no caderno não, mas só para saber, a pena ela é uma resposta do Estado, uma resposta estatal, quando um sujeito viola uma norma incriminadora. Ou seja, lembra quando eu falo preceito primário e preceito secundário? Preceito primário no Código Penal, né, são dentro das normas incriminadoras, tem a conduta, né, por exemplo, artigo 121, tá escrito assim, matar alguém. Matar alguém é o preceito primário, é a conduta. Embaixo tem o preceito secundário, que é a pena. Lá está, reclusão de 6 a 20 anos. Esse é o preceito secundário, que é a resposta estatal para uma conduta criminosa que foi cometida por alguém. E o estudo das penas começa em 1777 com esse cara aqui, John Hord. John Hord, tá? John Hord, ele escreveu um livro chamado O Estado das Prisões. O Estado das Prisões. Ele frequentava diversas cadeias para verificar como que os presos eram tratados, como que a cadeia era, se tinha uma boa estrutura, como que funcionava. E ele adquiriu até em uma dessas permanências, né, essas hospedagens, né, que ele fazia aí nas cadeias, em uma determinada cadeia, ele é da Inglaterra. Em uma determinada cadeia ele adquiriu ele teve uma infecção muito forte e acabou falecendo, né? E alguns anos depois, quem começou a segui-lo, né, essas ideias dele, foi Jeremy Bentham. Jeremy Bentham é um escritor, um estudioso, ele é um economista e ele começou com a ideia de criar cadeias mais eficazes e baratas. Uma cadeia fácil de ser construída, né, e que tenha uma ótima estrutura para poder vigiar, você não tenha tanto gasto. E ele criou um sistema chamado panótipo, tá? Então, olha só, já adianto para vocês. Disso tudo que a gente está falando, na prova preambular, nunca caiu nada disso. Ou seja, então, não vou anotar, porque não é importante. Não, eu vou anotar sim, tem que anotar, porque mesmo que não tenha caído, pode ser que pergunte, tá? Pode ser que pergunte, eles não ficam repetindo todas as questões. Mas, isso aqui é muito forte para cair numa segunda fase, numa terceira fase, né? Quem for prestar para investigador, isso aqui é muito forte para cair, né? Na prova dissertativa ou na prova oral, isso aqui é fortíssimo para cair. E então o que eu preciso saber? Primeiro, que a penologia surgiu em 1777. Para quem não sabe, né, principalmente o William, que está começando agora,
Nossa prova gosta muito de ano, William. Ela gosta de nome de autor, ela gosta de ano, ela gosta de livro. Ah, que obra o John Hord escreveu, né? Então ela pergunta muito isso. Ele escreveu O Estado das Prisões, né? O The State of Prison, em 1777. E esse livro falava sobre as cadeias. Ele pesquisava sobre as cadeias. Ele estudava como a pena funcionava. E esse livro foi publicado lá na Inglaterra, né? O John Hord é inglês. E Jeremy Bentham, o que eles podem perguntar desse economista é o que ele criou. Ele criou o sistema panótipo. O sistema panótipo, o William vai perguntar para mim assim, que é esse sistema panótipo? O William acabou de perguntar. O sistema panótipo é isso aqui. É uma cadeia que foi criada com uma estrutura para se gastar menos e ter mais eficácia. Então ela é meio redonda, né? As celas são em volta ali, e nessa torre central é onde fica o que seria hoje o agente penitenciário, né? Para conseguir vigiar ali os presos. Eu mudaria particularmente, eu colocaria a torre para cima, sabe, no teto assim, para não ter muito contato com o chão, porque vai que estoura uma rebelião. Nem um cara do tamanho do William ia conseguir segurar esses malucos aí se rebelando. É ou não é, William? Você enfrentaria eles na porrada? Não dá, né, cara? Muita gente. Então, o que é pena? O que é pena, Marjorie? O que é pena, Cláudio? O que é pena, senhor William Borges? Pena é uma... O que é? Resolveu responder? Mandei. Com áudio bom. Pena é uma resposta da aplicada Eu vou falar que tá certo, porque seu áudio tá horrível, eu não escutei nada, mas eu vou falar que tá certo. Isso. Pena é uma sanção, é um tipo de sanção penal. Então, ó, vamos colocar isso aí. Isso não caiu na preambular, mas pode ser que caia. Mas vamos preparar para a dissertativa. Coloca aí no teu caderno em vermelho e escreve assim: o que é pena? Faça essa pergunta: o que é pena? E aí na resposta a gente vai colocar o seguinte: pena é um tipo de sanção penal. Pena é um tipo de sanção penal. Que é dada ao infrator, vírgula, ou seja, vírgula, ao agente que comete uma conduta tipificada, ao agente que comete uma conduta tipificada como infração penal. Eric, tá me ouvindo agora? Nossa, maravilhosamente bem. Ok. Ó, aquilo que você tinha perguntado lá, eu coloquei assim, ó. Pena é uma resposta do Estado, é uma resposta estatal aplicada aos imputáveis e aos infratores. Você tá muito chique hoje, viu? É isso mesmo. Pessoal, pena é uma resposta do Estado que é aplicada aos imputáveis e aos infratores. O que o Cláudio quis dizer com isso? Eu falei para vocês, pena é um tipo de sanção penal. Ou seja, embaixo vocês podem até colocar essa informação. Imagine que a sanção penal tem dois tipos: a pena e a medida de segurança. A pena é aplicada aos imputáveis
A medida de segurança é aplicada aos inimputáveis. Perceberam? Lembra que a gente falou de culpabilidade em direito penal? Pena é uma sanção, é um tipo de sanção penal aplicada aos imputáveis. E a medida de segurança é o outro tipo de sanção penal aplicada aos inimputáveis. E porque eu posso falar que pena é uma resposta do Estado aplicada aos sujeitos que cometem crimes apenas? Não, porque temos a contravenção penal. Então o interessante é que quando você dissertar sobre isso, você coloque, que é interessante que você coloque, que é aplicada àqueles que cometem infração penal, porque infração penal engloba tanto crime quanto contravenção penal. Então você coloca infração penal e não só crime, porque se você coloca apenas crime, e quem comete contravenção penal não pode estar sujeito a uma pena? Entenderam? Então, lá na prova, vocês vão colocar assim: pena é uma resposta do Estado, né? Um tipo de sanção penal que é aplicada aos imputáveis que cometem infrações penais. Pronto. Tá lindo. Você não pode colocar apenas crime, que o cara comete apenas crime. Comete infração penal, você deixa aberto, amplo, que pode ser contravenção também. Ou seja, só para o William entender, a infração penal é o gênero, ele está aqui. Dentro dele tem crime e tem contravenção penal. Qual a diferença de crime e contravenção penal? É a lei. A lei ela pegou algumas condutas que são mais leves e tipificou na lei de contravenção penal. Por exemplo, perturbação de sossego alheio, né, dentre outras. Por exemplo, antes perseguir alguém era uma contravenção penal. Só que se tornou tão relevante, né, cada vez mais relevante para a sociedade, que hoje não é mais uma contravenção, agora é crime. Nós temos o stalking, o crime de stalking, que é aquela perseguição reiterada, né? Então, antes era contravenção. Quando é mais leve, o legislador entende que é mais leve, ele pode colocar na lei de contravenção penal, que são penas mais brandas. Lá a gente tem prisão simples, é bem mais tranquilo, tá? Mas isso tudo o William, por exemplo, vai ver comigo lá quando a gente for estudar direito penal. Não se preocupe, William, que você estiver boiando, fica tranquilo que depois vai ficar muito claro. E vamos lá, vamos prosseguir. Então, começamos teoria da pena. Teoria da pena é o assunto mais legal. Se vocês puderem, depois da aula de hoje, assistam os vídeos que eu tenho no YouTube. Eu tenho uma porrada de vídeo que fala sobre teoria da pena. Tem um monte. Tudo isso que eu vou falar aqui hoje, tem tudo no YouTube. Tudo, tá? E de maneira rápida, assim. Então dá pra vocês assistirem várias vezes. Deixa comentário, segue lá. Escreve, quer? Já olha lá que tem, né, tudo que eu falar aqui, eu falo lá de novo. Essas 3 teorias que são as teorias da pena. Então coloca no teu caderno aí essas três teorias e coloca o sinônimo, né? Quem tem aí os slides, coloca do lado. Só provavelmente o William que não tem, que eu vou mandar hoje ainda. Aí coloca a teoria absoluta, que também é chamada de teoria retribucionista. Coloca aí do lado. Também é chamada de teoria retribucionista. Então a teoria absoluta também é chamada de teoria retribucionista. A teoria relativa, coloca aí, que também é chamada de teoria finalista. Teoria finalista ou teoria prevencionista. Então, teoria relativa, também conhecida como teoria finalista ou teoria prevencionista. Teoria mista. A teoria mista, ela é chamada também de teoria eclética. Teoria mista ou teoria eclética.
Ou teoria unitária, teoria eclética, teoria unitária ou teoria unificadora da pena. Teoria eclética, teoria unitária, teoria unificadora da pena. Coloca também teoria híbrida. Teoria híbrida. Fechou? Se você não pegar, eu te mando depois, tá, William? Faltar alguma coisa aí, eu vou te mandar depois. Então vamos lá. Teoria absoluta. Vamos fazer um esqueminha no caderno aí. Teoria absoluta. Teoria absoluta, que também pode ser chamada de teoria retribucionista, ela não tem finalidade. Já coloca embaixo aí da teoria absoluta, ela não tem finalidade, isso é importante. Aqui a ideia é punir porque cometeu o crime. O cara cometeu o crime, cometeu o delito, crime e delito são a mesma coisa, tá? Cometeu o crime, tem que sofrer, tem que receber a punição. Então não tem, aqui a pena é um imperativo da justiça, é para mostrar a força do Estado. Não tem finalidade. Ninguém está pensando na punição, ninguém está pensando na aplicação dessa pena com objetivo programático, com objetivo de algo lá na frente, né? Com algum objetivo. Aqui é apenas a aplicação da pena só para mostrar a força do Estado, tá? Teoria relativa, sim. Aqui tem finalidade. E eu já adianto para vocês, teoria absoluta é fácil. Vocês viram, não tem finalidade, é isso que vai cair na prova. Teoria absoluta também é conhecida como teoria retribucionista. Pode ser chamada teoria clássica, teoria penal, pode. É uma teoria que não tem finalidade. É a aplicação da pena, é o nosso código penal. William, é o nosso código penal. Quando eu cometo um crime, o código penal está lá. Quando eu mato alguém, eu recebo uma pena de 6 a 20 anos. É isso a teoria absoluta. Cometeu o homicídio? Está aqui a pena, 6 a 20 anos de cadeia. É isso a teoria absoluta. É quase o nosso direito penal, o nosso código penal inteiro, né? A teoria relativa, ela é uma teoria que tem finalidade. Aqui baseia-se numa necessidade social, uma necessidade da sociedade. Precisa de um objetivo. Não basta você apenas punir. Por quê? Porque o cara vai sair, a gente não tem prisão perpétua. Então a gente tem que ter alguma finalidade, seja focado no cara, seja focado na sociedade. Temos que colocar a pena com finalidade. Essa é a teoria relativa, ou teoria prevencionista, ou teoria finalista, tá? Então vocês vão colocar no caderno que aqui tem uma dupla finalidade. Uma dupla finalidade. Quais são essas finalidades? Prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral e prevenção especial, tá? Então temos essa dupla finalidade, prevenção geral e prevenção especial. Cuidado só para não perder o foco. Teoria absoluta já acabamos, já falamos. Agora nós estamos em teoria relativa. E a teoria relativa, eu vou montar um esqueminha com vocês e o esquema vai ficar exatamente assim, ó. Tá? Eu vou explicar sobre a teoria relativa, que pode ser dividida em prevenção geral, prevenção especial, e cada uma dessas prevenções vai ser dividida em positiva e negativa, tá? Eu vou mandar o link de novo, porque esse aqui vai acabar. Vocês já entram em seguida pra gente já mandar ver, meter bronca nesse estudo aqui, fechou? Tô mandando lá, Natasha